Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Já passa do meio-dia. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos vocês. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje concerne a todas e todos nós, né? Qual é o futuro das relações amorosas? Eu até coloquei aqui, não sei se vocês repararam na capa dessa aula ao vivo com o Vassoler. Bom, tem também quem está assistindo a essa aula gravada. Eu coloquei aquele coraçãozinho, mas de um lado tem uma mão humana, do outro tem uma mão robótica. Isso, olha, eu vou dizer a vocês que, abstraindo-se a mão de ferro do robô, porque já não vai precisar de um robô concreto, o relacionamento com inteligências artificiais tende a tomar cada vez mais vulto. Pode haver também bonecos e bonecas aí, complementando tudo isso, mas vamos analisar como é que a gente está chegando até isso. Como é que o relacionamento consigo mesmo, mediado por uma inteligência artificial, como isso está cada vez mais tomando a dimensão das relações. É brincadeira, hein, gente? São mudanças vertiginosas nessa nossa época e vamos fazer essa discussão em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site universidadedovasoler.com.br. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Vamos começar aqui a nossa discussão? Pessoal, para nós chegarmos até o recorte mais de tempo presente e trazermos aí aspectos daquilo que pode vir a acontecer, eu faço aqui uma rápida genealogia histórica. As relações amorosas não aconteceram, obviamente, no éter, no vazio, né? Elas aconteceram e vêm acontecendo historicamente.
A dimensão do machismo, do patriarcado, implicava, e ainda implica, lamentavelmente, tristemente, opressivamente, uma carga pesadíssima sobre as mulheres, de tal maneira que a gente pega isso em relação aos sobrenomes, quer dizer, mulher saía do sobrenome na nossa cultura no Brasil, o último sobrenome é do pai, da família do pai, e muitas mulheres deixavam o seu sobrenome de solteira, que era um sobrenome, o último dos quais do pai, para depois assumir o sobrenome do marido. Né? A gente conhece essa tradição. Na Rússia, por exemplo, vocês terem uma ideia, você tem o patronímico. Por exemplo, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski é o sobrenome, né? Mikhailovich é o patronímico, ele carrega o nome do pai dele, Mikhail, daí Mikhailovich. Se fosse a irmã, vamos supor, uma irmã possível de Dostoiévski, Nastácia Mikhailovna, ela também carregaria o sobrenome do seu pai, né? Com tudo isso, gente, e lembrando-se de que até o século XIX, por exemplo, na Inglaterra, mulheres não podiam ser proprietárias de bens, uma coisa de um grau de reacionarismo, de anacronismo, de brutalidade sem paralelo, né? E aí a dimensão de que as mulheres ou não podiam trabalhar, ou havia um cerceamento muito grande para que não trabalhassem, para que trabalhassem apenas dentro de casa. Faz poucos anos, acho que 2 anos talvez, que o Lula sancionou uma lei, eu acho que foi no ano passado, se eu bem me lembro, de igualdade salarial entre homens e mulheres para mesmos cargos na iniciativa privada. Porque no Estado, isso pela Constituição Federal, isso já não acontecia. Quer dizer, para mesmos cargos, não há nenhum tipo de diferenciação de gênero para pagamentos, para vencimentos, para salários. Mas na iniciativa privada havia, isso suspeito que ainda haja, mas as multas são pesadíssimas a partir do sancionamento da lei pelo Lula no ano passado, salvo engano, o que é um avanço, algo muito importante. Vassoler, o que é que isso tem a ver com a mudança da natureza das relações amorosas? Mas isso tem muito a ver, né? Porque se muitos relacionamentos implicavam a possibilidade de as mulheres sobreviverem, uma vez que não podiam ter solvência social e econômica garantida, a saída dessa necessidade, cada vez maior, implica muito mais liberdade econômica, social para as mulheres, o que é muito positivo, sem sombra de dúvida. Então, aquele tacão, aquela necessidade de sobrevivência, ela vai sendo deixada de lado. Né? As mulheres podem buscar o seu trabalho, a sua sobrevivência, o seu trabalho, para além de quaisquer dependências históricas, econômicas, sociais em relação aos homens. É claro que a sociedade, e a gente vê no Congresso, nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, do Senado, nas Assembleias Legislativas, a subrepresentação das mulheres, que compreendem metade do gênero humano, né? O que deve ser certamente melhorado e alterado, mas esse aspecto traz mudanças substantivas. Agora, não se trata, é claro, apenas e tão somente de uma melhoria econômica, muito importante. A percepção de que a pessoa pode se configurar por si só, de que a pessoa pode ter um caminho, essa dimensão de maternidade coercitiva, de uma identidade voltada para determinados papéis femininos em clivagem aos papéis masculinos, isso, gente, não é simples, não é rápido, não é fácil de se transmutar. Seria muito interessante, pessoal, que espero que um dia a humanidade possa chegar a esse ponto, que homens e mulheres pudessem, a partir da construção da sua própria subjetividade, escolher os papéis de vida, os papéis sociais que querem desempenhar. Então, se um homem quiser ficar trabalhando dentro de casa e a sua esposa for, por exemplo, provedora, tudo bem. Se houver mulheres que queiram
ter um papel de trabalhar dentro de casa e o marido provedor, tudo certo. Quer dizer, as pessoas, se nos arranjos mais contemporâneos, os dois trabalham dentro e fora de casa conjuntamente e dividem aí tarefas, dividem custos e tudo mais, beleza. Que as pessoas pudessem, na construção do seu processo de subjetividade, na construção das suas escolhas conjuntas, junto com a parceira ou parceiro, que as pessoas pudessem chegar aos seus próprios caminhos. Isso seria o ideal, isso seria o norte, isso seria a baliza mais interessante. Mas entre, né, gente, o dever ser e a realidade, a gente sabe que tem uma clivagem, tem às vezes um gap, uma lacuna, um abismo, por vezes intransponível. Feitas essas colocações que me parecem muito importantes, a gente precisa analisar para onde caminham os afetos humanos, ou a destruição dos afetos humanos. Né? Homens e mulheres, gente, tem feminino e masculino. Se eu pensar naquele jogo do yin e do yang, né? É claro que quando a gente fala em feminino e masculino, considerando-se essa tradição patriarcal extremamente opressiva, não são termos propriamente neutros. As pessoas vão pensar em feminino mais associado às mulheres e em masculino mais associado aos homens. Mas quando a gente observa como são as pessoas concretas, a mescla entre feminino e masculino é muito plural. Você pode encontrar, por exemplo, homens que têm o feminino mais pronunciado do que mulheres, e vice-versa. Mulheres que têm características atribuídas ao masculino mais pronunciadas do que homens. Certamente, cada pessoa, se for olhar para si, vai perceber isso. Então, eu estou desvinculando propriamente do gênero masculino e feminino e estou trazendo essa dimensão do circuito dos afetos. A nossa sociedade é uma sociedade que a turbocapitalista neoliberal, para a maioria de nós, mortais, porque os grandes oligopolistas da sociedade, os concentradores de capital financeiro, militar, tecnológico das redes sociais, esses gostam do Estado, esses gostam de grandes contratos com bancos públicos, gostam de cartéis, de monopólio, mas para nós, a destruição dos direitos econômicos, políticos, sociais, do vilipêndio da representatividade democrática, dos direitos trabalhistas, isso tem atomizado, individualizado, angustiado, desprotegido as pessoas aos bilhões. A perspectiva de não aposentadoria, a dimensão de não proteção por um convênio de saúde, dá um desespero, uma agonia, que não é vivida subjetivamente por cada um de nós, inclusive porque os focos coletivos, os grupos, os sindicatos, os movimentos sociais se tornam mais combalidos, menos representativos. Vocês veem? No último domingo, hoje é dia 25, o último domingo foi dia 21, é isso? 21 de setembro. Depois de muito tempo, felizmente, o campo progressista, vamos chamar aqui da esquerda, no sentido lato, conseguiu reunir muitas pessoas nas ruas do Brasil, por uma pauta realmente que indignou a maior parte da população brasileira, cerca de 87%, se eu não me engano, da população brasileira se colocaram contrariamente à chamada PEC da blindagem. Um horror, né? Um verdadeiro horror essa PEC da blindagem, né? de descriminalização de ilícitos que fossem cometidos por parlamentares. Um verdadeiro show de horrores, felizmente enterrado, ao menos por hora, aí na Comissão de Constituição e Justiça, porque aberrações parelhas talvez não deixem de acontecer. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe a dificuldade de galvanizar as pessoas em relação a pautas coletivas, a pautas solidárias, de comunhão. A gramática da esquerda, luta de classes, burguesia, acabar com desigualdade, diminuir a pobreza, fazer com que as pessoas vivamos uma vida mais frugal, uma vida com menos trabalho, questionar a riqueza como sentido de vida,
nós sabemos que tudo isso, todas essas pautas que me parecem as mais importantes, estão completamente na defensiva, né? E o que está na ofensiva, então? O que está na crista da onda? O individualismo, a beleza de si, a aparência de si, a riqueza de si, a autopromoção, a dimensão de que a pessoa precisa ser melhor do que as demais. Eu já ouvi, isso não é brincadeira, gente, trabalhando aqui com as redes sociais, já há mais de 5 anos, com o canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, e há quase 5 anos com os cursos literários da Universidade Virtual do Vassoler, o que eu descubro, gente, eu já ouvi não poucas vezes, é que determinadas pessoas se sentiam mal. E por quê? Porque, sei lá, uma pessoa acabou de se formar na faculdade, aí vai lá e olha o Instagram de um colega, de uma colega do curso, 2, 3 anos depois da graduação. Aí a pessoa tá pondo foto de carro, tá pondo foto de balada, tá pondo foto de viagem, a outra pessoa começa, oh meu Deus, eu tô me sentindo mal, eu tô atrás na corrida, que é a vida social, na corrida. Perceberam, gente? Então, em face da destruição, da desagregação, do tecido social, das perspectivas, vejam, a geração ainda do meu pai e da minha mãe ficou 23 anos, se eu não me engano, não, meu pai, Tadeu, ficou 23 anos na montadora em que ele trabalhou como metalúrgico, e a minha mãe ficou 19 anos na prefeitura de São Bernardo até se aposentar. Tiveram ambos outros empregos antes da aposentadoria, para perfazer ali o tempo para a aposentadoria. Tiveram uma perspectiva, tiveram estabilidade de emprego, puderam se aposentar, os salários eram baixos, obviamente, e infelizmente, mas eles tiveram uma organização de vida que está ausente, que está solapada e destruída para as gerações atuais, sobretudo para os mais jovens. E vocês podem se perguntar, mas Vassoler, e as relações amorosas com isso? Quem está se perguntando isso não entendeu que as relações amorosas, elas não são balões, não são bexigas voando no céu de Netuno, de Júpiter. Elas estão nesse rescaldo, nesse contexto terrível. Então, quando a lógica do meio corporativo, a força das suas agências publicitárias, quando a lógica do dinheiro, do ganho financeiro, da competitividade, da generosidade, da comunhão, do sacrifício, da entrega, de passar por sofrimentos, não porque o sofrimento, não porque a pessoa seja masoquista, mas porque relações humanas implicam dissenso, dificuldade, desentendimentos, vontades colidindo muitas vezes, e tentar negociar, tentar entender a outra pessoa, tentar compreender de onde essa pessoa vem, como foi formada. Em face da desagregação desses afetos, o mundo se tornou muito mais masculinista para todos e todas nós, para homens e mulheres, mais falocêntrico, mais virulento e violento, no sentido de destruir o tecido dos afetos. Vejam, não se trata aqui de fazer uma nostalgia, um passadismo idílico, era melhor antes. Não, havia aquelas contradições terríveis. Quer dizer, onde já se viu a dimensão de uma mulher ter que se casar virgem? Gente, isso é um horror. É o mínimo que eu tenho a dizer com relação a isso. Como é que a pessoa não vai poder vivenciar o sexo com liberdade, ter a possibilidade de conhecer o seu corpo, de escolher o seu parceiro, sem receber essa coação terrível aí, em termos históricos sociais? Isso é um terror. Nós passamos dessa opressão para um outro tipo de destruição do tecido dos afetos, que é a dimensão de que as pessoas têm dificuldade em ouvir umas às outras. Eu não sei, eu tomo cuidado ao falar isso, porque parece que antes não era assim. E na verdade era. Quando a gente lê o Schopenhauer, quando a gente lê o Machado de Assis, eles estão ali no século XIX e já estão falando da baixíssima qualidade das relações humanas, né?
Mas eu não sei se. Vou até compartilhar uma coisa pessoal, obviamente, sempre resguardando a minha vida privada, mas na época da faculdade, eu estava na faculdade, o que não significa, pelo amor de Deus, que não houvesse competição. Eu me lembro de, durante a graduação, ter conversas com amigos e amigas ali do curso de Ciências Sociais, em que a gente passava horas e horas debatendo, conversando sobre temas do curso, os textos e tal, e a qualidade do diálogo não era uma qualidade tão danificada, as pessoas não estavam ali com o braço de ferro. Mas aí eu dou um outro exemplo para vocês, tá? Para a gente pensar. Eu me lembro muito bem de quando eu já estava trabalhando no finalzinho da faculdade, aí eu comecei a trabalhar, e eu estava trabalhando como professor de línguas estrangeiras, em aulas particulares, e surgiu a oportunidade de eu fazer um mochilão. Primeiro mochilão, primeira vez que eu saí do Brasil, lá da Europa. Eu não vou mencionar o nome das pessoas, mas essas mesmas pessoas que gostavam de bater muito papo comigo sobre vários temas, e eu com elas, começaram a ter olho torto, boca torta ao saber dessa viagem. Parece, gente. Eu tenho certeza que se eu perguntar a todas e a todos que estão assistindo a essa aula, seja ao vivo, seja pela gravação, as pessoas vão se lembrar de algum fato na sua vida que nós quisemos compartilhar com pessoas que supostamente eram amigos e amigas, e essas pessoas tiveram uma dificuldade muito grande de participar disso, de partilhar esse pão, de ficarem felizes por nós. Parece que quando todo mundo está ali na mesma pasmaceira, está tudo certo. Mas se alguém começa a fazer algo que destoa, aí é mais difícil. Se isso machuca numa relação de amizade, bom, gente, imaginem como isso tende a acontecer numa relação amorosa, quando o grau de partilha, o grau de intimidade, supostamente são, né, são maiores, né? Eu digo supostamente porque as coisas estão realmente desagregadas. Mas vejam, quando uma pessoa está conosco e a gente conta uma coisa nossa, ou nós ouvimos algo dessa pessoa, e enquanto ouvimos algo do que a pessoa tem a nos dizer, já estamos pensando se isso nos põe para baixo ou para cima, se nós fizemos ou não o que a outra pessoa fez, se nós fizemos tal curso, se viajamos para tal lugar, se ganhamos tanto. O que vocês acham? As pessoas vão se aproximar ou elas simplesmente vão estabelecer um muro muito maior e muito mais espesso do que o muro de Berlim para se colocarem distantes? Isso, a competição, gente, a competição, o braço de ferro, a falta de partilha, a falta de comunhão, isso estabelece uma vala, um fosso praticamente intransponível entre as pessoas. Então, se a tônica é temer que a pessoa possa pedir uma pensão, né, a gente vê hoje abundando as ações no âmbito do direito civil aí, sei lá, claro que tem que haver, gente, pelo amor de Deus, o resguardo dos direitos das pessoas, né? Muitas pessoas se viram lesadas em processos de divórcio, as pessoas estão em relações, sei lá, questão dos filhos e das filhas, muitas mulheres que são mães solteiras se viram lesadas por ex-companheiros e tal, tudo isso é de ampla proteção. Mas quando relações que mal começaram podem eventualmente gerar demandas de pensão, de parte de apartamento, de parte de carro, parte de não sei o quê, uma hiperjudicialização desse aspecto, a dimensão de que relações humanas envolveriam formação de patrimônio pura e simplesmente, aí as pessoas começam a se resguardar, começam a ficar com medo, né? As pessoas ficam com receio de que, num mundo em que o utilitarismo, o narcisismo são tão afinados e correlacionados, que as pessoas possam se utilizar, né? Homens e mulheres possam se utilizar de aproximações para benefício próprio. Então, com todo esse caldo, gente,
o que nós mais ouvimos, certamente vocês ouviam também, o que nós mais ouvimos é a crise da aproximação amorosa. Né? Nunca foi tão antirromântica uma época como a nossa. Aliás, quando a gente assiste a séries, a filmes da indústria cultural, né? Obviamente séries e filmes babacas da indústria cultural, mas que representam a decantação de valores comuns, de senso comum, a gente percebe que a pujança para faça você sozinho, você não precisa de ninguém, siga sozinho, vá para o seu caminho, lasquem-se os outros, siga a sua própria vida, tudo isso fica cada vez mais pujante. E aí, pessoal? E aí isso nos leva aonde? Quando a gente pega os aplicativos da vida aí de paquera, a gente tem essa percepção, né? Quer dizer, as pessoas colocam, sei lá, as suas melhores fotos, aquilo que elas querem mostrar de maneira arquetípica, sei lá, numa viagem A, B, C, tomando um drink, os bons drinks, nos restaurantes da vida, sei lá o que a pessoa está fazendo. E as pessoas que vão utilizando esses aplicativos, como é que é? Dão o like ali, dão a curtida, vão passando o catálogo de seres humanos, né? A prateleira de lata de tomates dos seres humanos, e eventualmente começa ali, se os dois se curtem, se as duas pessoas se curtem, começam a trocar aquele antidiálogo com perguntas, com trocas de palavras que são mais estilhaços e cacos do que diálogos, né? E aí, eventualmente, vão conversar pelo WhatsApp, aí podem marcar até o encontro e tal. E o que a gente percebe é que, por causa dessa grande oferta e uma demanda narcísica grande também, se houver algum tipo de fricção, de ruído de comunicação, que é tudo isso parte quintessencial da experiência de estar próximo de alguém, por mais que as pessoas possam ter gostos similares, vão ter dissonâncias, e por vezes dissonâncias sensíveis no contato com outras pessoas. Troca, devolve a peça, devolve a lata de tomate, ou já usei a lata, joga fora. Como tinha uma música tempos atrás, joga fora no lixo. E passa para outra. Então, realmente, a gente ouve nos lugares comuns que o sonho do casamento, do matrimônio, da formação da família, ele naufraga. E vejam, gente, todas as pessoas que estão assistindo a essa aula e são pais e mães, têm filhos, sabem como é difícil, como demanda entrega, responsabilidade, afeto, perda de si, sacrifício para criar uma pessoa. Você deixou de viver a sua própria vida e durante décadas, quando não durante uma vida toda, vai haver uma pessoa que vai depender de você, vai precisar de você, vai recorrer a você e vai mudar quintessencialmente a vida. Por causa desse hedonismo radical, né, a gente percebe uma destruição desses laços geracionais, dessa ligação geracional, né? Que seria da literatura sem as crises das famílias? Nada, né? Parece que é o tema por excelência, um dos temas por excelência, claro, da literatura. E aí, Vassolero, com esse cenário difícil, duríssimo, tétrico, como você costuma muitas vezes falar nas suas exposições, para onde podem ir os relacionamentos amorosos? Eu tenho algumas pistas. Vocês podem assistir ao belíssimo filme Her, do Spike Jonze, que tem ali o rapaz que fez o Coringa, como é que é o nome dele? É o Joaquin Phoenix, né? E ele namora com uma inteligência artificial. E eu vou dar um relato aqui para vocês, que me parece importante e premonitório do que pode vir por aí. Tá? Por quê? No ano passado, eu fui à casa de um colega cujo filho trabalhava ali com desenvolvimento de computação, coisa e tal, né?
E eu coloquei pela primeira e única vez na minha vida, um capacete de realidade simulada. Eu acho que eu tinha luvas, né? Tinha o capacete e eu coloquei luvas. E aí foi programado, eu programei com controle, né? Para jogar ping-pong. Gente, eu gostava de jogar ping-pong no clube. Para jogar ping-pong no clube, eu tinha que ir até lá, eu tinha que ter uma pessoa que jogasse comigo. Eu ia lá até o almoxarifado da Associação dos Funcionários Públicos, na minha eterna São Bernardo da Borda do Campo. Minha eterna São Bernardo. Ia lá, trocava minha carteirinha pela raquete, pela rede de ping-pong, pela bolinha, ia lá para a mesa e jogava. Então, jogava, aí você sente a raquete nas suas mãos, a pressão da bolinha, você começa a suar, porque você está jogando ping-pong e por aí vai. Né? Pessoal, eu juro a vocês, a realidade simulada com sensores táteis me fez jogar ping-pong. Eu vi a bolinha com os óculos e o capacete, eu estava num outro lugar que não lá, aqui na cidade de São Paulo, no local onde eu estava jogando ping-pong, eu tinha as luvas e eu sentia a pressão da bolinha. E por causa disso, e porque eu estava jogando, eu suei. Eu acho que as pessoas que já deduziram aonde eu quero chegar têm a dimensão de para onde nós estamos caminhando. Pessoal, vocês devem receber aí no, como é que é? No feed, seja do Instagram, seja do Facebook, sei lá, nas procuras do Google, propagandas de namoro com inteligência artificial. Tem alguns catálogos, olha, o termo é terrível, né? Você começa a falar do que você gosta. Por exemplo, se a moça deve se parecer assim, assim, assado, as características físicas de personalidade, e se cria o modelo ideal, por exemplo, da namorada. E aí, pessoal, nas propagandas que aparecem, a pessoa dá o comando e a inteligência artificial ela faz o que a pessoa quer o que o rapaz quer que a moça faça, ou então o que a moça quer que o rapaz faça, da inteligência artificial. Vocês estão percebendo? Quer dizer que o eu namora consigo próprio mediado pelo holograma da sua idealização. Ou pela sua idealização como holograma. Um grande aprendizado da vida é a necessidade ou a vontade de esfacelar idealizações e lidar com as pessoas, se é que isso é possível, que em alguma medida sempre vai ter o desejo na falta, persegue um ideal, mas ele pode estar mais próximo da realidade ou descolado dela completamente, aí é problema muito sério, mas é você lidar com a outra pessoa tal como ela existe, com as suas possibilidades e limites e tudo mais. Isso é dificílimo, poucas pessoas dominam ou conseguem, dominam essa arte ou conseguem se dar bem no trâmite dessa arte, né? Agora, aqui a gente está falando de algo que é, a meu ver, muito consequente com os desdobramentos narcísico-individualistas nessa nossa época. Quer dizer, a pessoa compõe uma namorada ou namorado ideal, a pessoa ouve aquilo que lhe é interessante, as dissensões são dirimidas, até porque o cara está pagando, a pessoa está pagando o programa, não é isso? E a pessoa tem momentos contínuos de prazer, como se alcançasse picos de entorpecentes a cada momento. E por essa realidade simulada, de que eu falei a vocês, a pessoa vai fazer sexo com o holograma. Eu não tenho a menor dúvida disso. De que colocando sensores, de repente, uma roupa no seu corpo e com a realidade simulada, a pessoa vai abraçar, vai beijar, vai eventualmente sentir que está penetrando ou que. Vocês estão percebendo? O que lhes parece?
totalmente descompassado ou descompensado? Porque assim, aqui eu estou falando de relações amorosas. Os encontros sexuais, ou na verdade, os encontros com as prateleiras sexuais do supermercado dos seres humanos, né, nas prateleiras, podem continuar acontecendo. Mas aqui a gente tem uma noção de que a dimensão de que um relacionamento é perda de tempo, de que sofrer por alguém, de que estar com alguém, de que ouvir a pessoa, de que pensar em entrega, tudo isso nos fragiliza, e como a lógica dos afetos foi sequestrada pelo neoliberalismo brutal e darwinista social do mundo corporativo, que é esse horror, então a pessoa precisa se mostrar forte a cada momento. O forte não pode ser vulnerável. Vulnerável é quintessencialmente o ser humano, sobretudo quando lida com seus afetos. Logo, suprimi-los e trocá-los por puro prazer, por puro hedonismo, é essa dimensão. Estão percebendo, gente? Então, quando eu penso nisso, é claro que aí sim. E olha, para pessoas mais velhas do que eu, tenho certeza que essa aula é vertiginosa. Porque é a destruição de boa parte de suas vidas. Eu tenho 43 para 44 anos. Hoje é dia 25 de setembro. Daqui a um mês e meio, eu faço 44 anos, 11 de novembro. Olha, quando eu dou uma aula como essa, pelo menos quase dois terços, não, pouco menos de 2/3 da minha vida são destruídos. Porque essa dimensão de um relacionamento que levasse ao noivado, que levasse a um casamento, que levasse à formação de uma família, essa dimensão fez parte significativa, fez parte fundamental do ideário, do imaginário da minha geração. Não faz mais. E eu entendo que as pessoas mais velhas sofram ainda mais, porque aí é um trauma. O que é um trauma? É a impossibilidade de você se compatibilizar com o seu eu anterior. É um risco de despersonalização, mas não no sentido individual, mas geracional e social. Eu não me reconheço mais com esse mundo. Muitas pessoas estão dizendo isso. Muitas pessoas estão dizendo isso. Eu não me reconheço com esses valores, com esse mundo. Isso dói, gente. Faz a pessoa falar, quantas vezes eu ouço isso, gente, de múltiplas pessoas, em que sociedade eu estou, em que mundo eu estou, para onde a gente está indo. Então, eu estou tentando aqui, como alguém que reflete sobre a realidade, sobre a condição humana, e pensando nessas mudanças histórico-materiais vertiginosas, eu estou tentando conversar com vocês sobre para onde estamos indo. Não é um local alvissareiro por hora. Se eu pensar espiritualmente, e num tempo bastante dilatado, eu gostaria de crer, e quero crer, que vai chegar um momento, mas a gente vai ter que superar muitas feridas, tirar muito pus para que isso aconteça. Eu gostaria de crer que cada subjetividade existente pudesse encontrar o seu caminho sem ter medo dos demais, sem competir com os demais. É muito utopia, né? E que pudesse escolher a sua maneira de exprimir o seu afeto. Eu acho que isso seria maravilhoso para todas e todos nós. Não caminhamos neste momento, nessa quadra histórica para isso. Não caminhamos. E vou dizer mais. Com essa tendência importantíssima, muito válida, de a nanomedicina reverter processos de entupimento de veias e artérias, de envelhecimento, com as formidáveis descobertas de vacinas para doenças terríveis como câncer. A Rússia parece que lançou recentemente uma vacina aí contra o câncer. A gente tem aí um cenário muito interessante em que as pessoas vão viver cada vez mais, sai com saúde ultrapassando 100 anos, e essa longevidade pode implicar o seguinte: olha, eu já estou quase me tornando eterno ou eterna, não quero descendentes. Já consigo arranhar o céu da eternidade. Percebem, gente?
certamente ser pai e mãe, com todas as contradições que isso sempre implicou, trazia para nós a baliza, trazia para as pessoas a baliza: olha, você não pode pensar só em você, você tem que pensar nos demais, tem que ajudar as pessoas. Vassoler, pelo amor de Deus, quantos pais e quantas mães são horrorosos, são péssimos, é verdade, infelizmente isso é verdade, mas também quantos são maravilhosos. Eu sou filho e neto de pessoas simplesmente formidáveis. Isso não significa que todas as nossas relações eram desprovidas de contradições, jamais, né? Não estou aqui fazendo aqui um panegírico, não estou aqui fazendo uma idealização descolada da vida, do chão sofrido da vida, mas eram pessoas realmente muito boas, que a partir da paternidade, da maternidade, se preocuparam sobremaneira conosco, e eu acho isso muito bonito. Isso está desagregado no nosso mundo social, na nossa época, está nos levando a essa situação, e eu estou conectando essa desagregação aí dos afetos a esse sentido, a parte ao todo, como via de regra faço aqui com vocês, e dizendo: o autonamoro é a forma antiafetiva ou afetiva, aí não é nem contra o afeto, é da ausência mesmo do afeto, que está chegando para nós. Já está acontecendo, nós já vemos relatos, e tende a se tornar de forma ideal, imaginária e física muito mais presente do que possamos imaginar. Tá bom, gente? Reflitam sobre isso. Pensem nas tendências. Compilem, gente, as experiências pelas quais vocês já passaram, de que ouviram falar, e reflitam sobre essas tendências. É isso que eu me preocupo em fazer aqui, sempre que eu venho com um tema literário, psicológico, do circuito dos afetos, existencial e filosófico, aqui na Universidade Virtual do Vassoler, quer dizer, os cursos da Universidade Virtual do Vassoler, mas no canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer a todas e a todos vocês que assistiram a mais essa aula aqui ao vivo com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Finda mais uma aula com o Vassoler. Taca a vinheta, produção! Tchau, pessoal. Até a